Senhor presidente, senhoras deputadas Jó Pereira, deputada Ângela Garrote, deputada Fátima Canuto, senhores deputados, eu venho aqui, senhor presidente, primeiramente falar de um evento que a cada ano cresce na cidade de Água Branca. É aquele Festival do Inverno. Esse evento foi criado em 2004, quando o prefeito daquele município era José Reinaldo de Sá Falcão, e na atual administração do prefeito Zé Carlos, ele tem incentivado, fortalecido muito. E aquela cidade de Água Branca, que eu sempre vi com potencialidades enormes, desde a questão da agricultura, porque vou ser uma região encravada no sertão, mas numa região de microclima, é uma cidade que tem história, que tem tradição, é uma das cidades mães dos municípios do sertão e que tem prédios, monumentos históricos e que a atual administração daquele município vem lutando no sentido que Água Branca seja reconhecida, alguns prédios, igrejas, sobrados, patrimônio histórico nacional. Nada mais justo do que isso vem muito fortalecer o desenvolvimento e a economia daquele município histórico. Segundo ponto que eu quero falar aqui, senhor presidente, é que ontem completou 90 dias em que o governador Paulo Dantas está à frente do estado de Alagoas. E eu, como um homem vivido, experiente, um homem que estou há 40 anos nessa atividade política, quero aqui registrar avanços apenas na área de saúde. Na área de saúde. O problema de saúde hoje no país é um problema sério. E à frente da pasta da Secretaria de Saúde, nós temos o dinâmico secretário Gustavo Pontes de Miranda. A primeira coisa que eu vejo no atual secretário, o deputado Ricardo Nezinho, é sua visão política, deputada Tarcísio Freire, e sua visão administrativa. Todos que chegam ali é muito bem recebido. Antigamente existia um bloqueio. No atual comando dessa secretaria com o Gustavo é totalmente diferente. E em apenas 90 dias, a Secretaria de Saúde, além da visão política, como eu coloquei, e a visão administrativa, nós temos alcançado grandes avanços. Eu vou citar apenas alguns avanços que nós tivemos. O secretário coloca em prática sempre visitar aquelas visitas de surpresa aos hospitais, às unidades de saúde do estado de Alagoas. Isso é muito importante para saber, para ouvir o paciente, para saber o que está acontecendo naquelas unidades escolares. Outra questão que eu já citei, não existe burocracia para se ter acesso ao secretário de saúde, o secretário Gustavo Pontes de Miranda. Ele fez uma reforma administrativa muito positiva dentro do HGE e lançou a Arena de Saúde em todo o estado de Alagoas. Fez a reforma, inaugurou da UTI pediátrica do Hospital Geral do Estado, nosso HGE, concluiu e inaugurou a UTI pediátrica do Hospital da Criança, ou seja, são apenas o mínimo que eu posso dizer de inúmeras ações em que, nos últimos 90 dias,
ele vem fazendo em pró da saúde do estado de Alagoas. Eu quero dizer que vejo no governador Paulo Dantas um homem com a visão desenvolvimentista muito grande. Outra coisa, com a visão de um desenvolvimento integrado para o estado de Alagoas. E é por conta disso, pela sua visão, pelo seu entendimento, pela sua alagoanidade, um homem que conhece norte e sul, leste e oeste, eu vejo que em apenas 90 dias ele vem dando continuidade a esse trabalho exemplar que foi deixado pelo governador Renan Filho. É isso, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. É esse o meu entendimento, é esta minha visão de apenas 90 dias de governo do governador Paulo Dantas. Mas concedo com muita honra, com a parte ao eminente deputado Dudu Ronalça. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, também queria parabenizar o secretário Gustavo e tudo que Vossa Excelência falou, faltou ainda falar da maternidade, que vai ser aberta agora em Portugal, também no Hospital do Norte. Já está tudo pronto, só falta marcar o dia para começar a funcionar. Então, quero parabenizar também o secretário, a doutora Geonícia, que tem feito um trabalho muito bom junto com ele. Então, o que Vossa Excelência falou, além de tudo, é um cara que acessível demais, né? E uma situação que eu presenciei, eu estava na secretaria, ele foi levar um paciente na Santa Casa, ele foi para poder resolver uma questão lá. Então, assim, é um secretário que, acima de tudo, está comprometido e está ali, é um técnico, não está ali para fazer política, está ali para trabalhar pelo estado de Alagoas. Isso é muito importante, foi uma grande escolha que o nosso governador fez. Então, eu quero parabenizar o doutor Gustavo, a doutora Geonice, a equipe que ele montou lá, que está fazendo um excelente trabalho. Obrigado, senhor presidente. Agradeço o deputado Dudu Ronalça, que bem conhece a questão da saúde do nosso estado, que acompanha de perto e sabe os avanços desses últimos anos e, mais precisamente, desses últimos 90 dias. Mas concedo uma parte, com muita honra, dinâmica, deputada Jó Pereira. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados e deputadas, deputado Inácio Loyola, a quem agradeço a parte que me concede Vossa Excelência, dizer que trazendo para esta casa a importância do tema turismo. Um tema estratégico para Alagoas, para o desenvolvimento econômico, para a geração de renda e de oportunidade, para o desenvolvimento do estado de Alagoas. E Vossa Excelência, como ninguém sabe, que eu estou falando do desenvolvimento E Vossa Excelência sabe que eu estou falando do desenvolvimento do litoral ao sertão. Temos em Alagoas riquezas inigualáveis, praias belas, municípios que têm um patrimônio histórico fantástico, temos um artesanato rico, temos uma culinária grandiosa, temos paisagens excepcionais. E nós precisamos, mais do que nunca, deputado Inácio, criar e promover eventos, sim, como o Festival de Inverno lá em Água Branca, mas precisamos também fortalecer a economia local através da criação e do fortalecimento das instâncias. Infelizmente, o sistema de som da casa precisa ser revisado, senhor presidente. Não só o sistema de som, mas também os dispositivos que nós posicionamos a nossa presença no plenário, que já vem com alguns problemas há um certo tempo. Então, criando e promovendo não só municípios de forma isolada,
mas roteiros, destinos, instâncias turísticas. E, infelizmente, isso não foi feito por este governo de 8 anos, nem pelo ex-governador, nem pelo governador Tampão. Nós, infelizmente, não promovemos as instâncias turísticas, os destinos, como deveria acontecer em Alagoas, porque esses dias eu assisti uma reportagem no noticiário local da quantidade de turistas que voltam e que retornam à nossa capital, Maceió. E eles têm acesso às praias e não têm acesso aos outros destinos porque não são promovidos de forma adequada. Vossa Excelência sabe a riqueza que tem Piranhas, que tem Delmiro Gouveia, que tem Penedo, junto com Piaçabuçu, as praias de Coruripe. Se isso fosse promovido como instância, como destino, nós teríamos, sim, o desenvolvimento do litoral norte, passando pelo litoral sul, chegando ao nosso sertão, inclusive passando pelo nosso agreste, a rota das cachaçarias, o destino da nossa gastronomia, os queijos da bacia leiteira, o turismo de experiência. Então, é nisso que eu acredito. Infelizmente, eu lamento o posicionamento de Vossa Excelência com relação ao desempenho do governador Tampão, e principalmente quando a gente fala na saúde. No meu ponto de vista, deputado Inácio, qualquer governo, seja ele de 8 anos, seja ele Tampão, ele precisa prestigiar, promover, antes de promover a alta complexidade, a atenção básica, a saúde básica. Precisamos promover o estado saudável do indivíduo. Precisamos sempre fazer o enfrentamento correto do direcionamento de recursos públicos, olhando, priorizando o apoiador político e não o cidadão, onde os indicadores do Previne estão sendo cumpridos, onde não estão, por que não estão, e é só uma olhada rápida no portal da transparência para que a gente possa observar como esses recursos vêm sendo distribuídos. Então, ao mesmo tempo que Vossa Excelência diz que foram inauguradas UTIs pediátricas, inaugurados setores em hospitais que já foram entregues e inaugurados. É bom lembrar que antes da renúncia do ex-governador Renan Filho, ele entregou o Hospital da Criança, sem elevador adequado, sem um refeitório funcionando, sem as UTIs funcionando, mas tinha que colocar a placa da obra de cimento, sem nenhum sentimento, sem nenhum cuidado, sem nenhuma preocupação em promover saúde em Alagoas. Acessibilidade ao secretário de Saúde talvez seja fácil para Vossa Excelência, talvez seja fácil para o deputado Dudu Ronalça, porque compõe a bancada de apoio do governo do Estado Tampão de Alagoas. Mas é só fácil para quem tem um vínculo de amizade. E isso em Alagoas, deputado Inácio, precisa acabar. Nós precisamos promover política pública de Estado, não como favor, como direito, começando da atenção básica, onde a gente previne, onde a gente faz o diagnóstico precoce, onde o tratamento precisa ser encaminhado para as unidades hospitalares. Não adianta abrir novos leitos e fechar os leitos dos hospitais contratualizados. Se Vossa Excelência não sabe, na região de São Miguel dos Campos, onde a Santa Casa de Misericórdia daquela cidade é o hospital referência, foram fechados 10 leitos de UTI. 10 leitos de UTI. E essa semana, lá na minha terra natal, em Junqueiro, um cidadão foi para as redes sociais e disse que a mãe dele morreu no Hospital Municipal de Junqueiro, por falta de transferência e por não ter leito de UTI. Ela já foi transferida. Infelizmente, não teve tempo mais de salvar a vida. Falta medicamento, falta insumo. Os leitos, como o da Santa Casa, foram fechados, também foram fechados hospitais como o de União dos Palmares,
que era a casa maternal, que atendia as mulheres daquela região. Então, deputado Inácio, eu lamento o que vem acontecendo com a saúde do Estado de Alagoas. Eu lamento. E não é só no governador Tampão. Infelizmente, é uma prática que o que nós precisamos inaugurar é o acesso do alagoano a uma saúde de qualidade, a uma saúde que dê a ele a oportunidade de ter cura, de ficar saudável. Essa é a grande inauguração. E não a obra de cimento que não tem o serviço adequado, que as pessoas do litoral norte, para fazer uma cirurgia ortopédica, têm que ir para Coruripe. É essa saúde que, na minha concepção, não é a saúde que o alagoano e a alagoana merece. Então, fica aqui o meu registro de que eu gostaria de sentir as pessoas, os alagoanos que sofrem lá na ponta, e esse é o nosso maior desafio, chegar na vida de quem precisa, daquela mulher da periferia que não tem sequer acesso ao ginecologista, ao pré-natal, seja da periferia da capital, como da periferia do interior do estado. Aquela mulher que está lá, que quando é detectado um câncer de mama por conta de uma campanha do Outubro Rosa, ela não sabe sequer para onde ir, porque nas propagandas do governo não tem a propaganda de prevenção ao câncer, não tem a propaganda de prevenção à violência, não tem a propaganda de prevenção, a campanha publicitária de prevenção à gravidez na adolescência, do combate às drogas, não. Tem a propaganda de enaltecimento de uma gestão que, infelizmente, ainda não deu os resultados que deveriam dar. Então, eu gostaria e torço para um dia ver a Alagoas da propaganda na vida real dos alagoanos e das alagoanas. Muito obrigada pelo aparte. Até porque, deputado Inácio, só para eu registrar, antes de chegar a essa casa, eu moro lá na Serraria, lá no Jardim Petrópolis, Serraria, lá em cima. E na Fernandes Lima tinha um protesto, justo, inclusive. Eu pedi para o meu gabinete levantar. Mais uma motorista de aplicativo foi morta. Esse ano, já foram 3 homicídios, uma mulher, Amanda, agora, Pedro, que é de Arapiraca, o Daniel, enfermeiro, motorista de aplicativo, a Alane, que foi sequestrada, e mais 2 outros motoristas que também foram sequestrados e que nós não conseguimos ter o nome deles. Fora a nossa outra motorista de aplicativo que foi espancada e que está no Sistema Único de Saúde, no HGE. Então, deputado Inácio, e eu estive na Secretaria da Mulher, dia 12 de julho, deputada Cibele, pedindo para que a Secretaria tomasse providências com relação às mulheres de aplicativo que estavam sendo vítimas de violência. E, infelizmente, até agora, nós não tomamos nenhuma providência. Eu levei soluções, pedi para incluir o aplicativo, as mulheres de Uber, as mulheres de motoristas de aplicativo, no botão do pânico da Maria da Penha, mas, infelizmente, isso até agora não aconteceu. E enquanto nós não promovermos a cultura da paz, a cultura da não violência, infelizmente, nós só vamos estar nos deparando com fatos como esse. Isso dá para perceber. Nós estamos vivenciando, nos últimos 60 dias, uma escalada dos números de violência. Então, deputado Inácio, fica aqui esse meu registro, de lamento, porque nós estamos, infelizmente, vivenciando um momento que, principalmente para nós mulheres, sem falar nos feminicídios que aconteceram nos últimos dias, não tem sido fácil. Então, enquanto a gente não colocar como prioridade promover uma política de paz, uma cultura de paz, dentro das escolas, discutir o respeito, o direito à vida, a dignidade da pessoa, independente da sua opção, do seu gênero, dos seus conceitos,
e das suas escolhas. Nós vamos estar apenas enxugando gelo. E aí fica o meu lamento ao posicionamento de Vossa Excelência. Agradeço, deputada Jó Pereira, pela sua participação, mas, senhor presidente, eu queria um tempinho para esclarecer cada item que foi tocado. Eu queria fazer uma analogia de um contato que, em 1989, eu fui em 1990, eu era prefeito de Piranhas pela primeira vez, e criei um seminário cultural, tendo como tema central a sociologia do Nordeste. E um dos temas que foi abordado nesse ano, 89 foi 90, foi secas no Nordeste brasileiro. E naquele momento eu convidei um dos maiores especialistas nessa área, que era o então governador de Sergipe, João Alves Filho, escritor, várias obras deixou, percorreu o mundo todo estudando essa questão de seca, da hidrologia. E quando eu convidei ele para fazer essa palestra em Piranhas, perguntei quanto ele cobrava. Ele disse: prefeito, qual é o tema mesmo? Eu disse: secas no Nordeste brasileiro. Ele disse: eu vou pagar para ir dar essa palestra. Fazendo uma analogia desse entendimento de Ronaldo Cunha Lima, aliás, desculpe, que foi um dos palestrantes anos depois em Piranhas, com o tema Cultura Popular Nordestina, eu me volto para o discurso da senhora, de Vossa Excelência, contra a questão do turismo. É um dos temas que mais me fascina. O turismo, eu passo o dia todinho mostrando as potencialidades que Alagoas tem. Norte e sul, leste e oeste. Isso, eu sou convidado para qualquer local e pago para falar sobre o turismo, as riquezas que Alagoas tem. E digo a Vossa Excelência, as duas maiores vertentes de desenvolvimento para Alagoas, na minha visão, é o setor agropecuário e o turismo. Conclusão. Isso, o atual governador Paulo Dantas tem certeza e vai investir. Até por conta, deputada. É inadmissível essas lagoas que nós temos, Mundaú e Manguaba, a Lagoa do Abaeté, que, me perdoe os baianos, eu comparo a um barreiro, recebe 10 vezes mais turista do que recebemos aqui as Lagoas Manguaba e Mundaú, que não existe incentivo daqueles que, principalmente, que sempre dirigiram o município de Maceió, porque fica nessa região da Grande Maceió. Depois, vamos nos voltar para a questão da saúde. A saúde é um problema sério no Brasil. E o governador Paulo, eu sempre disse que o Ministério da Saúde não deveria se chamar Ministério da Saúde, não, Ministério da Doença, que não existe políticas para uma medicina preventiva. E, evidentemente, é isso que vai ser colocado em prática aqui. A questão da segurança. Se existe uma área que se avançou muito aqui, no governo de Renan Filho, foi a questão da segurança. Não podemos deixar de reconhecer que as nossas polícias, a militar e a polícia judiciária, foi dotada de certas condições e que a criminalidade foi reduzida assustadoramente. É uma questão de referência para o Nordeste e para o Brasil. E é uma coisa que o governador Paulo Dantas vai dar continuidade nisso, abrindo concurso para maior número de policiais civis, policiais militares, para o corpo de bombeiro, e aí vai. A questão do desenvolvimento integrado está embutido no seu governo. Nenhum país de primeiro mundo tem regiões pobres, outras ricas. Nenhum estado desenvolvido tem regiões pobres e regiões ricas. Todos têm desenvolvimento uniforme. Ou seja, diante das riquezas que Alagoas tem, a política deles será de desenvolvimento uniforme, aproveitando as potencialidades
de todas as riquezas que cada região tem. Agora, deputada, me permita, Vossa Excelência é candidata a vice-prefeito, a vice-governadora. Vossa Excelência é uma das mais talentosas mulheres públicas que o Estado de Alagoas tem. Agora, nem tudo que se diz é verdade. Nem tudo que se diz é verdade. Porque circula no Estado de Alagoas que foi dito há algum tempo atrás que o senador Rodrigo Cunha era como um mamoeiro macho. Ou seja, na botânica, na fisiologia vegetal, o que é mamoeiro macho? Que não dá frutos, é estéril. Essa colocação foi dita, correu nas redes sociais e nem por isso eu vou acreditar nessa colocação que foi feita em relação a ele. Mais uma vez eu concedo uma parte à dinâmica deputada Jó Pereira. Obrigada, deputado Inácio. Queria dizer que, primeiro, agradecer a Vossa Excelência pelas palavras e dizer que sempre reconheci, reconheço, continuo reconhecendo posicionamentos importantes de Vossa Excelência nessa casa, com relação à água, às potencialidades do nosso Estado, o Canal do Sertão, a composição do bioma Caatinga, o único bioma unicamente brasileiro no nosso semiárido, aqui de Alagoas, do Nordeste como um todo, os posicionamentos de Vossa Excelência com relação às potencialidades que tem Alagoas, água, energia, a potencialidade natural, mas, infelizmente ou felizmente, eu gosto sempre, essa é uma característica minha, de pontuar convergências e também divergências. E, diante da fala, em resposta ao meu à parte, dá para perceber que, graças a Deus, nós temos os mesmos posicionamentos de solução. Só com uma diferença, deputado Inácio. Enquanto eu, ao longo dos 7 anos e 8 meses do exercício do mandato de deputada, sempre defendi as políticas públicas de Estado, as soluções que estão sendo apresentadas como promessas. Eu sempre defendi agricultura familiar, saúde básica, prevenção, diagnóstico precoce, educação como prioridade, sempre foram defesas ao longo da minha história como deputado estadual. O que eu não vi no exercício do mandato de deputado pelo governador Tampão. Essa é a única diferença. Queria dizer que sempre atuei combatendo, e aqui eu falo por mim, reconhecendo a minha visão, sempre atuei combatendo, inclusive, o que Vossa Excelência classificou como mamão macho na botânica, político que não dá frutos. O hoje senador Rodrigo, na atuação desta casa como deputado estadual, produziu e foi reconhecido pelos alagoanos e alagoanas. Essa é a minha posição, que não pode ser confundida com o posicionamento de nenhuma outra pessoa, porque, ao longo desses 7 anos também, deputado Inácio, eu sempre fui clara e sempre defendi e sempre busquei ter independência e ter autonomia na defesa daquilo que eu acredito. E é nessa defesa do que eu acredito que eu busco, como Vossa Excelência falou, como hoje candidata a vice-governadora do Estado, construir a Alagoas que eu entendo que o alagoano e que a alagoana merece. E eu vou ser, e já sou, a primeira candidata a vice-governadora do Estado de Alagoas como mulher. A visão da mulher na construção da política pública, atuando no Executivo, junto com o governo, com um governador, candidato a governador, que busca e que teve
reconhecidamente no último pleito, o reconhecimento de muitos alagoanos e alagoanas, o senador mais votado. Então, é nessa composição, é sendo a primeira candidata vice-governadora da história de Alagoas, que eu busco acontecer na vida do alagoano aquilo que eu sempre defendi no plenário dessa casa, sempre. Sendo do MDB, do partido do ex-governador Renan Filho, sendo deputada estadual a mais eleita, a mais votada no último pleito, sendo a deputada Jó Pereira, que defendeu junto com Vossa Excelência a necessidade do Canal do Sertão fazer a diferença na vida dos alagoanos, a necessidade de aproveitar as potencialidades econômicas que Alagoas tem, para que isso atenda a maioria dos alagoanos, porque nós temos 51% dos alagoanos e alagoanas na pobreza. Sempre defendi, deputado Inácio, sempre, seja aqui, seja na reunião do Conselho de Políticas Integradas do FECOEP, a utilização correta dos recursos do FECOEP. Sempre fiz essa defesa. Porque no meu horizonte, no meu objetivo, não está exercer um cargo por exercer para acessar o poder. No objetivo e no horizonte de todas as defesas que faço, está o alagoano e a alagoana, principalmente aquele da ponta, aquele que as políticas públicas não planejadas, que não tem eficiência, que não tem eficácia, que não tem resolutividade, que não tem intersetorialidade, por causa disso, porque falta a essência da eficiência, da eficácia e da efetividade. Essa política pública não consegue chegar nas pessoas que só vivenciam ausência de saúde, ausência de espaços de educação infantil. Porque, deputado Inácio, e aqui é um assunto puxa o outro, e eu vou falar da educação infantil, que a propaganda diz que são 200 creches, que na vida real das pessoas elas não aconteceram. Eu fiz um requerimento pela Lei de Acesso à Informação e o próprio governo do Estado informou que só 8 creches estão construídas. Só 8. E eu vou trazer o exemplo do governo do Ceará. O governo do Ceará conveniou, deputado Francisco Tenório, com os municípios. Transferiu os recursos para que os municípios construíssem as creches. E já são mais de 100 creches construídas. Isso é priorizar a política de educação em uma cooperação verdadeira com os gestores municipais. E não uma cooperação de toma lá da cá, uma cooperação de alinhamento político, e não uma cooperação de faz de conta, um acordo de cooperação para fortalecer uma educação, começando, deputado Inácio, Vossa Excelência sabe, e eu digo isso com muita certeza, porque foi o que aconteceu no município de Teotônio Vilela. Nós só vamos combater o analfabetismo, nós só vamos ter resultados efetivos se nós começarmos a cuidar das nossas crianças desde cedo. Em espaços de creche, sim, mas que elas sejam educadas, mas que elas sejam, que nesses espaços tenham uma educação de qualidade. Que nesses espaços elas sejam cuidadas, que elas aprendam a ler na idade correta, que o fundamental tenha a qualidade que precisa ter. E isso tudo é responsabilidade do município, mas o Estado é o coordenador da política e o incentivador da política pública de educação em Alagoas. Então, fica aqui o meu registro que eu, como parlamentar, Vossa Excelência, como parlamentar, temos inúmeros pontos de convergência, inúmeros, deputado Inácio. Respeito Vossa Excelência, respeito sua atuação, respeito sua trajetória e sua história de luta, de defesa, de sempre estar trazendo para essa casa, principalmente a lembrança de que o nosso semiárido tem tudo para ser uma região extremamente desenvolvida, mas que muitas
vezes por falta de vontade política, de prioridade, por falta de vontade, deputado Inácio, de plantar a semente do agora que constrói o futuro. Eu quero plantar. Os últimos governos e os últimos anos têm priorizado plantar uma semente que tem que dar frutos de imediato. E isso não tem sido proveitoso, porque nós não estamos prestigiando a política de médio e de longo prazo, que é aquela que efetivamente transforma a vida das pessoas. Então, fica aqui o meu registro, a minha gratidão pelas palavras de Vossa Excelência, e pincelando de forma muito rápida o tema do turismo. Vossa Excelência falou do Festival de Água Branca, eu vou lembrar o de Palmeira dos Índios, que também tivemos por esses dias. E o senhor imagine, Vossa Excelência imagine se promovêssemos um roteiro que passasse por Palmeira dos Índios, que fosse até o São Francisco, visitando Piranhas, conhecendo Delmiro Gouveia, indo à Água Branca. Que fantástico, que desenvolvimento nós não teríamos. Isso deveria ter sido fomentado antes mesmo da duplicação da estrada. Porque nós estaríamos fomentando o desenvolvimento duas vezes, duplicando a estrada e fomentando a atividade econômica. É essa simultaneidade, é essa intersetorialidade que eu vou defender, seja aqui, seja como vice-governadora, seja como cidadã, seja como mulher, eu vou estar sempre defendendo em todos os meus lugares de fala. Muito obrigada, deputado Inácio, pela oportunidade de aparteá-lo. Agradeço, deputada Jó Pereira. Eu não posso questionar a sua competência, a sua conduta ilibada, não só sua, mas de toda a sua família. Do seu saudoso pai, dos seus irmãos chegando a você. Com muita honra, eu fui padrinho do seu casamento. Seu marido, André, é um dos grandes amigos que eu tenho. Duvidar de sua competência, do seu sentimento, de sua alagoanidade, é duvidar que, para mim, a maior intérprete da música popular brasileira foi a saudosa Elis Regina. Inconteste esse entendimento. Eu comparo Vossa Excelência como deputada, como parlamentar, a Elis Regina, que para mim foi a maior intérprete da música popular brasileira. Inclusive, ela tem uma música que me marcou muito, Corrida de Jangada. A música tem um significado muito grande para mim. Mas no meio militar, existe um ditado que se diz: só se conhece o soldado, presidente, quando ele vira tenente. Só se conhece o soldado quando ele vira tenente. Eu tenho muito medo de quando o senador virar governador, ele deixe de ser soldado e passa a ser tenente. Não entenda isso como só a título de a gente distrair mais. O deputado Chico Tenório saiu, mas sabe bem dessa história. Em Viçosa teve um prefeito por nome José Manuel da Silva, conhecido por Dinha. Eu tenho uma gratidão imensurável por ele. Ele foi padrinho do meu casamento, ele foi padrinho da única filha que eu tenho. Eu convivi com ele, já que naquela época ele prefeito da Viçosa, a escola de agronomia era na Viçosa, eu morei na casa dele, bebi as primeiras ideias de entrar em política através dele, da convivência com ele. Um belo dia, ele briga com o vice-prefeito, Milton Silva. E deputado Antônio Albuquerque. Ele chega para Milton Silva e disse: Milton, a partir de hoje você vai servir só para a sua verdadeira função. Qual é? Dinha disse: você, como vice-prefeito, só vai servir para quando perguntarem: vice o prefeito por aí. A vaidade do senador, você não pode imaginar. A vaidade. Uma pessoa fechada, não abre diálogo com ninguém,
Se ele for ouvir Vossa Excelência, eu não tenho dúvida que ele fará um grande governo se eleito vier a ser. Mas tenho muito receio que ele venha palmilhar por essa filosofia, esse entendimento do saudoso José Manuel da Silva, o Dinha. O Dinha tinha uns 2 metros de altura e era negro e assumia. Onde ele chegava, dizia, chegou o negro Dinha. Ele era prefeito de Viçosa e Collor era o prefeito de Maceió. E ele dizia que só perdia para Collor por causa do balançar do cabelo de Collor, mas ele era o 2º prefeito mais bonito de Alagoas. O Chico Tenório está ali e conheceu de perto essas histórias. Mas Vossa Excelência é uma referência. Para mim, Vossa Excelência, como parlamentar, é para mim a Elis Regina, que foi a maior intérprete da música popular brasileira. Dizer, deputado Inácio, aí finalizando, eu entendo o papel da bancada, as pessoas que estão me ouvindo entendem o que eu estou dizendo, e Vossa Excelência disse que se conhece o soldado quando ele vira tenente. Eu queria usar da mesma analogia e dizer que pior é ser tenente e continuar se comportando como soldado. Então, deputado Inácio, obrigada pela parte de Vossa Excelência, deputado Davi Maia, meus parabéns.